Moisés convocou a todo Israel e lhes disse: Ouve, Israel, as leis e os decretos que hoje vou proclamar a vossos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-los. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor concluiu essa aliança, mas conosco. Estamos aqui todos vivos. O Senhor vos falou face a face na montanha, no meio do fogo. Eu estava então de pé entre o Senhor e vós, para vos intermediar e transmitir suas palavras, pois tinhais medo do fogo e não subistes a montanha. Então ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. O meu primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. O segundo: não farás para ti ídolos, nem figura alguma que existe em cima nos céus, nem do que há embaixo na terra, nem do que existe nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune quem pronunciar o seu nome em vão. O quarto: guarda o dia do sábado, santificando-o, como te ordenou o Senhor teu Deus. O quinto: honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento: não cometerás homicídio. Sétimo: não cometerás adultério. Oitavo: não furtarás. Nono: não darás falso testemunho contra o próximo. E décimo: não cobiçarás. E essas foram as palavras que o Senhor dirigiu a toda a vossa comunidade sobre a montanha, no meio do fogo, da nuvem e das trevas, com voz forte, sem acrescentar mais nada. Ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra em que vais visitar para tomar posse e expulsar da tua frente muitos povos, ora, os heteus, os gergeseus, amorreus, cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as entregar a ti e tu as derrotares, deverás votá-las ao interdito. Não farás pactos com elas, nem terás compaixão delas. Não contrairás matrimônio com elas. Não darás tua filha a um de seus filhos, nem tomará uma de suas filhas para teu filho, porque elas afastariam teu filho de mim, e o arrastariam a servir outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e vos destruiria prontamente. Pelo contrário, assim devereis proceder com eles: derrubareis seus altares, quebrareis as colunas sagradas, rachareis ao meio os postes sagrados e lançareis ao fogo as imagens talhadas. Pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seu povo particular. Exterminarás todos os povos que o Senhor teu Deus vai entregar-te. Não terás pena deles, e assim não servirás a seus deuses, pois isso seria uma armadilha para ti. Se pensares contigo mesmo: essas nações
são muito mais numerosas do que eu. Como poderia expulsá-las? Não tenhas medo. Lembra-te bem do que o Senhor teu Deus fez com o faraó e com todo o Egito, das grandiosas provas que viste com teus olhos, os sinais e prodígios, e mão forte e o braço estendido com que o Senhor teu Deus te fez sair. Assim também o Senhor teu Deus tratará todos os povos a que temes. E o Senhor teu Deus enviará também vespas ferozes contra eles, até perecerem os sobreviventes e os que de ti se esconderem. Não te apavores na presença deles, porque no meio de ti está o Senhor teu Deus, o grande e terrível. O Senhor teu Deus expulsará pouco a pouco essas nações. Não poderás exterminá-las rapidamente. Do contrário, se multiplicariam contra ti os animais ferozes. O Senhor teu Deus vai entregá-las em tuas mãos e as confundirá com grande perturbação, até que sejam destruídos. Entregará em tuas mãos seus reis e fará desaparecer os nomes deles de debaixo do céu. Ninguém te poderá resistir, até que os tenhas completamente destruído. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esta é mais uma Sala do Abajur e hoje eu quero entender junto com você por que os evangélicos brasileiros se tornaram protofascistas. Será que há uma explicação para isso? Bom, pode ser uma afirmação ou uma pergunta retórica muito dura, né? Mas eu tenho dedicado algum tempo da minha vida, pelo menos uma década, ao estudo teórico e da observação da minha própria vivência prática com o judaico-cristianismo brasileiro de forma geral, sobretudo os protestantes evangélicos, sejam eles pentecostais, neopentecostais ou tradicionais. Um dos resultados da minha dedicação a essas pesquisas e a toda essa vivência, a qual me legitima para responder essa pergunta que a gente está se fazendo aqui hoje, por que os brasileiros evangélicos, ou os evangélicos brasileiros se tornaram protofascistas, está resultando num trabalho que eu pretendo publicar até o final do ano, que visa estudar as características primordiais de todos os fenômenos fascistas, todas as experiências protofascistas que a gente possa ter vivido na humanidade, a fim de traçar uma similaridade entre eles e procurar em origens que estejam antes do século XX, antes do século XIX, antes mesmo de Hitler, Mussolini e antes dos primeiros entusiastas desse tipo de pensamento no final do século XIX. Se o fascismo está em todos os lugares e está fragmentado de diversas formas e de formas peculiares em cada país, como pensar que todos herdamos, enquanto seres humanos, características que vieram do século XX? Seria inviável e impossível. Por isso eu quero ir mais longe, eu quero ir mais distante com vocês, e a viagem que o protofascismos faz, que eu quero fazer para responder essa pergunta que a gente está se fazendo aqui nessa Sala do Abajur. Vamos direto ao ponto. Resumindo, fascismo é um modelo de pensamento que quer suprimir as subjetividades, quer suprimir as diferenças, as pluralidades, esmagar as minorias, em troca de um modelo único e objetivo, moral, político, social, que deva ser aplicado não apenas como soberano, mas como unânime, ou seja, que exige eliminação de todos aqueles que lhes são diferentes, daqueles que lhes são oponentes. Assim como a definição primária de fascismo, a gente também sabe que, geralmente, as coisas acontecem na sociedade, as regras e as normas e as ordens vêm de cima para baixo, ou seja, das classes que são dominantes, e eu não estou falando apenas agora de capital, mas estou falando de qualquer tipo de vantagem, seja de força física, seja de cor de pele, seja de poder econômico, seja de sexo ou gênero, seja de orientação sexual,
seja por religião, seja por etnia, nacionalidade, enfim, qualquer tipo de vantagem que um nicho social, uma pessoa tenha sobre a outra, a ponto de impor a sua vontade. Ora, e qual é a melhor forma de eliminar e desconsiderar as subjetividades? De eliminar tudo que é diferente de você? Impondo a sua vontade, impondo a sua moral. A moral daquele que pode impor porque tem uma vantagem de força, seja ela força física, seja ela força política, seja ela força financeira, enfim. Daí a gente chega diretamente nas filosofias, que são os fragmentos e unidos formam todo o arcabouço do pensamento e do comportamento fascista. Ora, como eu falei que a gente vai direto ao ponto, vamos falar deles. Dada essa origem comum das características dos fragmentos do pensamento protofascista espalhados pelo mundo, a gente chega nas características em si. E quais são elas? Características essas que foram colocadas de cima para baixo, de pessoas que estavam numa posição de dominância com relação às outras. Então, uma vez que se entende a origem dos fragmentos do pensamento neofascista, para inclusive colocá-los como protofascistas, a gente chega nas características em si. A gente chega nesses fragmentos do pensamento protofascistas que foram se aglutinando na experiência humana e sendo trazidos às sociedades de todos os países do mundo. Uma vez que a gente entende a motivação dessas características, a gente consegue chegar às próprias características, que são xenofobia, triunfalismo, o antissemitismo, logo, o racismo, a homofobia, o machismo, que de forma geral são os fragmentos do pensamento fascista e protofascista espalhados pelo mundo. Ora, eu acabei de ler aqui um trecho de Deuteronômio, que fica no Velho Testamento da Bíblia, na Lei de Moisés. A Lei de Moisés, para quem não sabe, funcionava para Israel há 3.500 anos atrás como a Constituição Federal do nosso país, ou a Constituição de qualquer país, qualquer nação do mundo moderno, no mundo pós-moderno. Na Lei de Moisés, a gente encontra códigos tributários, códigos previdenciários, códigos morais, um código penal, inclusive as penas que são aplicadas, inclusive com pena de morte, até por apedrejamento, em alguns casos, como adultério, enfim. Então, da mesma forma que a gente tem a nossa Constituição Federal, que rege o nosso Estado Democrático de Direito, o povo de Israel, há 3.500 anos atrás, tinha o seu código. E esse código passou a valer, então, desde que Moisés supostamente os trouxe ao povo de Israel, através dos 10 mandamentos e de toda a lei, que consiste em 365 proibições e 248 ordenanças, nas quais há diretrizes muito claras sobre o que se deve fazer, o que se deveria fazer e o que não se deveria fazer naquela sociedade. O que era moral e o que era imoral e quais eram as penas que os infratores poderiam estar sujeitos. Como até mesmo o apedrejamento no caso de adultério, no caso de práticas homossexuais, enfim. Sendo assim, como é muito vasto o tema, sendo também que eu poderia fazer um programa para cada característica protofascista que está no Velho Testamento, que foi trazida à humanidade dentro do judaico-cristianismo ao longo dos séculos, sendo muito breve e muito sucinto, o trecho que eu li da parte de Deuteronômio, que está no capítulo 5 e capítulo 7 de Deuteronômio, revelam como esse protofascismo foi articulado e institucionalizado pelo povo de Israel há 3.500 anos atrás. Sendo que Israel se torna a primeira nação, a primeira civilização humana a oficializar, a constitucionalizar todas essas características primárias que nós consideramos como protofascistas. Ou seja, a xenofobia, a homofobia, o genocídio, a eugenia, o machismo. E esse trecho da lei de Deuteronômio nos exemplifica de forma muito sucinta, porém clara e objetiva, como a lei funcionava para os antigos hebreus, aqueles que eram da nação de Israel, e como que ela funcionava para os demais. Então Israel, há 3.500 anos atrás, se torna a primeira civilização humana
a primeira constituição de uma nação a legitimar oficialmente em lei aspectos protofascistas que a gente encontra hoje na humanidade, fragmentados, espalhados, mas que se confluenciam, que se convergem para o objetivo central do fascismo, que é da supressão dessas subjetividades e dessas pluralidades e o esmagamento das minorias por uma maioria absoluta, uma maioria dominante. Todas as histórias dessas nações e nichos sociais que praticaram políticas e agendas protofascistas ou fascistas, elas são muito similares. A história de Israel, ela não é muito diferente da Alemanha no contexto pré-Segunda Guerra e também não é muito diferente do contexto da Itália de Mussolini, do século XX. Israel vinha de uma peregrinação de 40 anos no deserto, de acordo com o relato bíblico, e vinha também de uma escravidão que foi praticada no Egito por 430 anos, ou seja, praticamente 500 anos numa história de peregrinação e numa história de desmoralização e enfraquecimento da nação. A terra de Canaã, ela havia sido prometida à descendência de Abraão, cujos filhos seriam a própria nação de Israel 500 anos depois da escravidão no Egito e da peregrinação no deserto. Então, depois desses 500 anos de peregrinação, Israel decide voltar à terra que havia sido prometida a seus pais, no caso Abraão, Isaac e Jacó. Israel, assim como Hitler e assim como Mussolini, vem de um movimento em que o povo, em que a nação estava descredibilizada, estava humilhada. E então, na figura de um líder, na figura de um ditador, no caso era Moisés, institui uma lei que elege inimigos comuns, assim como fizeram os nazistas e assim como fizeram os italianos e as demais experiências protofascistas no mundo, assim como o protofascismo brasileiro. É característico de todo o fascismo, de todo o protofascismo, eleger inimigos comuns. Daí a gente entende a origem da xenofobia e das políticas e da filosofia genocida, da filosofia de eugenia e de extermínio dos hebreus antigos para com as outras nações, mais propriamente dizendo aquelas que estavam em Canaã, que seria a terra que eles haveriam de tomar à força e de exterminar, como eu li aqui no início, no capítulo 7 de Deuteronômio. Foi dada uma lei clara aos hebreus, que não se misturassem, que não se associassem, que não pactuassem, que não se casassem, que não tivessem filhos, que não se associassem religiosamente, culturalmente e mais, para que exterminassem todos esses povos, os quais habitavam na terra que havia sido prometida aos seus pais, no caso Abraão, Isaac e Jacó, há 500 anos atrás. A similaridade da característica que acometeu Israel há 3.500 anos atrás é muito forte com o fascismo clássico, é muito forte com os regimes e experiências sociopolíticas e econômicas que nós vivemos no século XX. Bom, para ser mais exato, a gente precisa fazer um paralelo entre as características desse protofascismo que eu estou apontando, de 3.500 anos atrás, que foi uma filosofia, uma doutrina que se espalhou no Ocidente, depois no mundo inteiro através do cristianismo, que é a ideologia judaico-cristã. E por fim, a gente precisa entender o quão as filosofias cristãs contemporâneas, como inclusive a evangélica brasileira, está impregnada dessas características colocadas nessa Constituição, nessa lei de Moisés que foi dada há 3.500 anos atrás. Constituição essa, lei essa, que legitima a xenofobia, o extermínio, o genocídio, a homofobia, políticas de extermínio, políticas também homofóbicas,
Na lei estava escrito que aquele que se deitar com outro homem, aquele que se deitar com uma pessoa do mesmo sexo, isso é abominação ao Senhor. Portanto, tais pessoas deveriam ser apedrejadas. É a primeira vez na história da humanidade que se tem numa Constituição Federal a institucionalização da homofobia como crime sob pena de morte. Além do machismo, que é incrustado em toda a lei de Moisés e todo o comportamento antigo. Toda a noção desses fragmentos que legitimam o pensamento, que aprova uma filosofia genocida, uma filosofia antissemita, que inclusive nasce também dos próprios hebreus antigos, através de Moisés, pois são eles que passam a abominar os próprios irmãos descendentes de Sem, que também são filhos de Abraão, mas descendentes ao invés de Isaque, de Ismael, que hoje constitui, como todos sabem, a Palestina, que está em guerra há milhares e milhares de anos com os hebreus antigos, mas de forma legitimada nessa Constituição, nessa lei colocada por Moisés, a qual está na Bíblia comum, a qual está na Bíblia que a gente conhece, a Bíblia que é utilizada na Igreja Católica, a Bíblia que é utilizada na Igreja Evangélica, a Bíblia que é utilizada por qualquer pessoa que se diga cristã nos dias atuais. Essas leis todas estão lá. Esse arcabouço moral todo está lá. Todas essas características que nós vimos acontecer nos movimentos fascistas clássicos do século XX são as mesmas, inclusive foram as mesmas ações, o mesmo movimento histórico que aconteceu. Porque o povo de Israel chega a Canaã e realmente coloca em prática a lei que havia sido dada a eles, de extermínio. E é tão incisiva a lei, é tão incisiva essa política para o povo de Israel antigo, que quando eles chegavam e não matavam a todos numa cidade dentro de Canaã, mulheres, crianças, homens, cachorro, gato, papagaio, gado, animais, enfim, destruíam tudo e colocavam tudo sob entulho, eles eram severamente repreendidos pelos líderes da época. Com a vinda de Jesus, o advento do cristianismo e a não compreensão daqueles que formularam a teologia cristã a respeito das diferenças do que há no evangelho ensinado por Jesus, que visa o perdão e a aniquilação de todo ódio, de toda vingança, com relação a todo o ódio e xenofobia e genocídio e intolerância colocada na lei de Moisés, a junção desses fatores, ou seja, do advento do cristianismo e da não compreensão do que deveria ser eliminado no Velho Testamento, é que faz com que, dentro do cristianismo, seja difundido todo esse arcabouço protofascista que consiste na lei de Moisés e que foi ensinado e disseminado ao mundo através de todos os cristianismos e judaico-cristianismos que se prezem. No caso do Brasil, não é nada diferente. Inclusive, não é errado dizer que todas as pessoas que seguem fielmente o judaico-cristianismo, incorporando a lei de Moisés, são protofascistas. E o que acontece no caso dos evangélicos brasileiros? Ora, os evangélicos brasileiros representam a parte dos cristãos, a parcela dos cristãos no Brasil, que são os mais legalistas, que se colocam mesmo como guardiães do conservadorismo bíblico. E para elucidar e explicar de forma clara e sucinta, pois esse assunto é muito vasto, eu poderia fazer uma sala do Abajur para falar sobre cada uma dessas características ligadas ao comportamento atual dos evangélicos brasileiros e, de forma geral, todos aqueles que se intitulam cristãos, que seguem uma linha judaico-cristã de pensamento, pensamento este que é herdeiro de 3.500 anos atrás, através da lei de Moisés, que foi dada aos hebreus. Para a gente entender isso, a gente tem que entender como é que funciona a teologia dos evangélicos brasileiros. Ou seja, como funciona o pensamento religioso e teológico dos evangélicos brasileiros. Bom, eles colocam como seu livro a Bíblia inteira. Sendo assim, ensinam a Bíblia inteira. E o que é mais comum de se ver, desde as salinhas de criancinhas
até o que é ensinado pelos jovens, adolescentes, jovens adultos, adultos e idosos, e até nos velórios se fala, é sobre o Velho Testamento, é sobre a lei de Moisés, é sobre as coisas que estão instituídas ali, as quais inclusive Jesus colocou todas em xeque e contrastou todas com a sua filosofia de bondade, de perdão, de altruísmo, de não ódio, de não violência. Enfim, se é ensinado amplamente e de forma ferrenha a lei de Moisés e todos esses fragmentos do pensamento protofascista envolvendo machismo, homofobia, um legalismo extremo, e prova de que os evangélicos brasileiros representam a parcela da população que é mais legalista dentro dos cristãos, é a parcela da população que não aceita sexo antes do casamento, não aceita homossexualidade, não aceita que as pessoas bebam, que as pessoas fumem, que as pessoas falem palavrão, que as pessoas desenvolvam uma própria forma de pensar, uma forma individual e subjetiva de pensar e de interpretar o mundo, as coisas da Bíblia, as coisas da literatura, as coisas das ciências humanas, enfim, o mundo. E como representantes ferrenhos dessa veia legalista dentro do cristianismo brasileiro, ou judaico-cristianismo brasileiro, a gente vê até xenofobia dentro do aspecto de intolerância religiosa. Já que agora o aspecto da xenofobia e do preconceito e da eugenia, vamos colocar assim, não é mais uma questão racial, etnológica, é uma questão agora de credo. Sendo que os evangélicos são proibidos, dentro da sua métrica moral, de estabelecer casamento, de estabelecer sociedade, amizade e relações com pessoas que não tenham a mesma fé. Então, uma incorporação, uma releitura da mesma lei protofascista de Moisés, que é incorporada e readaptada a uma nova visão teleológica, uma visão espiritualizada agora do preconceito. Então, ao invés de se incorporar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, que vão no sentido do perdão, do não ódio, da universalização da consideração da raça humana, e do mérito de cada ser enquanto humano, é que se coloca essa releitura de toda essa métrica protofascista dentro do que se é ensinado hoje. E ao contrário do que se deveria esperar de um comportamento cristão baseado no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus, o que nós temos é uma maioria esmagadora de evangélicos que apoiam os preconceitos da sociedade, que apoiam todas as filosofias de ódio, que são homofóbicos, que são intolerantes, que são agora eugenistas e genocidas, a ponto de que, além das suas convicções teológicas e morais, se associam também a uma política de um governo genocida em plena pandemia, que inclusive se utiliza desses argumentos conservadores, envolvendo a lei de Moisés, envolvendo o judaico-cristianismo, envolvendo esse arcabouço objetivo moral que existe no Ocidente e que foi espalhado pelo mundo inteiro através do cristianismo. E por isso os evangélicos brasileiros se tornaram protofascistas. Ou melhor, sempre foram protofascistas. Ficaram famosos agora com o advento do governo Bolsonaro, que revela todo esse arcabouço de pensamento moral, de pensamento reacionário, de pensamento preconceituoso, homofóbico, machista, falso moralista e conservador. Dado que o pensamento protofascista, nós vimos que é muito mais antigo que o próprio pensamento fascista clássico. Ele é muito anterior a Hitler e Mussolini. E ele é difundido e divulgado ao mundo inteiro e praticado no mundo inteiro como uma moral objetiva dentro do judaico-cristianismo que foi disseminado junto com essas filosofias do Velho Testamento que estão encrustadas, que estão impregnadas e intoxicantes dentro do que deveria ser o Evangelho das Boas Novas de Jesus, que soam totalmente na contramão desses preceitos conservadores, dos quais esses cristãos e judaico-cristãos se dizem representantes e defensores ferrenhos,
se associando então a genocidas, se associando então a homofóbicos, a racistas, se associando então à intolerância religiosa, se associando então a tudo que há de pior e mais canceroso dentro de uma cosmologia ideológica. Bom, esse é um assunto muito vasto. A minha pesquisa já está chegando a 1000 páginas, a qual eu pretendo publicar ainda esse ano, no mais tardar no ano que vem. Eu poderia fazer um vídeo sobre cada uma dessas características e a origem de cada uma delas dentro do Velho Testamento e dentro do Novo e dentro das políticas e das doutrinas que foram perpassando o Ocidente e o mundo inteiro desde o advento do cristianismo. Mas eu espero ter sido, dentro da minha brevidade aqui, muito claro com relação às origens dos fragmentos e do pensamento protofascista, não só para os evangélicos, para todas as filosofias que se inspiraram nos aspectos protofascistas. Essa foi mais uma Sala do Abajur. Eu espero que todos tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, curtir a página e compartilhar com todo mundo. Até semana que vem. Valeu, gente! Bye, bye!